João capítulo 15, versículo 14 até o verso 17, por gentileza. Vamos ler, irmãos? João 15, verso 14 ao verso 17. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Repita. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós, bem forte, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Meu Pai, seja assim conforme a Tua palavra, o entendimento dela seja sobre nós. Pai, nós queremos receber da nossa vida a Tua palavra. Senhor, ministra a Tua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero separar aqui hoje e domingo para falar sobre esse assunto que há tanto eu já estou devendo falar, que é o final dessa série que nós estamos ministrando sobre João 15. Nós começamos a pregar do verso 1 e basicamente o verso 1 até o verso 17 é um assunto que é o relacionamento dos servos de Deus, dos discípulos com o Senhor, por meio de Cristo Jesus. Deus enviou Jesus, e Jesus abraçou os discípulos, chamou os discípulos para estar com Ele, e Ele revelou aos discípulos o que o Pai havia dado a Ele para que Ele revelasse. Isso se dá, basicamente, o mesmo assunto até o verso 17. Depois, o verso 18 segue um novo assunto e nós não vamos abordar. Eu quero me ater ao resultado deste relacionamento. Aqueles que têm um relacionamento com Deus, por meio do Filho, eles darão fruto. E este fruto deve ser um fruto que permaneça. Eu gostaria muito de me ater ao verso 16, mas o entendimento do verso 16, ele vem automaticamente quando você entende o que é a amizade, o ser amigo de Deus, conforme Jesus está propondo aqui. O versículo 14 declara que vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou seja, o escravo, né? Servo aqui é a mesma coisa que escravo. O servo não tem relacionamento com seu senhor, de amizade, de relacionamento, de troca, de querer bem, de ser um com ele. Não. Mas o amigo sim. E aí, o grande problema quando nós lemos esse texto é nós pegarmos o nosso entendimento de amizade, não é? De amigo, da nossa cultura, do nosso tempo, e nós transformarmos essa realidade, aliás, transferirmos o nosso entendimento para o que a Bíblia diz. Nós devemos fazer o contrário.
o entendimento de amizade da Bíblia deve vir sobre nós e agora permear as nossas atitudes. Vai preencher, vai dar sentido. Então, logo no começo da mensagem, eu estou me propondo em hoje e domingo finalizar este assunto. Hoje eu quero abordar especificamente a amizade com Deus. E essa amizade gera fruto. E esse fruto, ele deve permanecer. Então, domingo, provavelmente, nós vamos abordar pela manhã esse final, né? Ou à noite, basicamente, nós vamos abordar esse final, que é o resultado da amizade, que é o fruto. E aí, abordarmos bem o fruto, propriamente dito, não é? E ele finaliza o verso 17, retornando em um assunto que ele começou mais atrás, né? No verso 12, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus, mais uma vez, retorna agora no verso 17, dizendo: isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Agora veja, esse amai-vos uns aos outros agora não carrega mais amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Veja no verso 12. Verso 12. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que ele não repete no verso 17? Porque o entendimento de como amar o outro, ele já deu no verso 12. E nós abordamos aqui por pelo menos 3 mensagens, 2, se eu não me engano, nós abordamos o amar o outro na medida do que Cristo amou os discípulos. E nós deixamos aqui bem claro que só ama o outro se você edifica a vida da pessoa, se você tem um propósito de fazer a diferença na vida dela, como Cristo fez diferença na vida dos discípulos. Então, todo aquele entendimento que nós tínhamos de amar como sendo um abraço, um telefonema, pastor, mas isso é tão legal. Meu irmão, isso aí faz parte, é um dos atos para com a pessoa, mas a edificação é fruto de uma pessoa cheia do Espírito Santo, conforme Jesus estava cheio do Espírito Santo, e só aí ele começou seu ministério. Se você não tem uma vida cheia do Espírito Santo, você não tem como amar o próximo, amar o outro, né? Pastor, eu discordo, eu amo todas as pessoas. Muito bem, meu irmão. O amor, ele é cheio de atitude. O amor, ele é o grande modelo de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus não ficou falando lá do céu, amo vocês aí embaixo, né? Amo vocês. E Deus ficou falando lá do céu. Não, não, não. Ele agiu e ele deu o seu filho. E o seu filho foi dado para nos salvar, estamos nós aqui. Então, o amar o irmão significa que eu vou ser instrumento de Deus para lavar os pés dele, para resolver os problemas dele, espiritualmente falando, ou até mesmo materialmente. Você lembra do propósito? A parábola do bom samaritano, ele amou aquela pessoa que estava meio morto no chão. E ele amando aquela pessoa, o que ele fez? Desceu da sua cavalgadura. A Bíblia não diz se era um camelo, se era um cavalo, se era uma jumenta, ou um jumento, um boi, não diz. Mas ele desceu, tratou das feridas, colocou sobre a sua cavalgadura, levou até uma hospedaria, pagou o preço pela hospedagem dele, e ainda disse: quando eu voltar eu pago o que tiver cedido. E aí Jesus no final pergunta: quem é o próximo daquele homem? O que o ajudou, né, em outras palavras. E reciprocamente o próximo é um ao outro.
que está próximo. Então, o levita passou de largo, o sacerdote passou de largo. Esses não amaram, não amaram. Então, amar significa que nós vamos resolver o problema. E às vezes pode despender de dinheiro, pode precisar de recursos, mas basicamente é olhar para Jesus e ser como Jesus. Quantos são discípulos de Jesus aí? Então, meu irmão, você precisa buscar ser cheio do Espírito e suprir a necessidade do seu irmão, em nome de Jesus. Muito bem, mas agora, finalmente, para o nosso assunto, amizade, né? Amizade com Deus. Como que nós vamos entender a amizade que Jesus está falando? Verso 12, aliás, verso 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha só o que é inimizade para com Deus. Vamos observar? Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia, 2 Timóteo. Quem encontrou vai dizendo amém. Só 2 encontraram até agora, irmãos. Só 3, né? 4, 5, 6, 7, 8. O restante está todo mundo procurando? Vamos dizer amém aí, pessoal? Diga amém, meu irmão. Pastor, estou esperando do multimídia, né? Aliás, eu acho que aconteceu alguma coisa ali com o multimídia, né? Aconteceu algum problema ali, mas estão resolvendo. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 3 em diante. Não, vamos ler do verso primeiro. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Já estamos vivendo isso ou não, irmãos? Já estamos vivendo isso. Nos últimos dias os homens serão amantes, vamos ler de novo, verso 2. Amantes de si mesmos, nunca se amou tanto a sua própria vida, né? Amantes de si mesmo, gananciosos, nunca se teve tanta ganância, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Veja bem, a pessoa é boa, mas a pessoa não tem amor nenhum por essa pessoa que é gente boa. Não tem amor. Traidores, verso 4. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só. Aqui, prazeres. Vou dar um exemplo para você. Como que eu vou saber que eu sou amigo de Deus ou não? Meu irmão, se você está no meio de uma dessas situações aqui, você não é amigo de Deus, não. Você está fora da visão. Você é obediente aos seus pais? Você obedece aos seus pais? Obedeço, pastor. Na frente deles ou quando eles não estão? Porque na frente, irmão, é uma beleza, né? Aliás, aqui na igreja, eu me lembro de um tempo, ultimamente eu não vejo mais, talvez porque eu não vejo muita gente mais tanto, né? Porque, meu irmão, como tem gente que eu não vejo faz tempo, né, por causa dessa pandemia. Mas, basicamente, eu já vi acontecer, irmãos. A pessoa, eu vou chegando, aí um corrige o outro. Ei, rapaz, o pastor. Né? Já houve vezes que eu disse assim, mas vem cá. Deus não já estava aí com vocês?
Por que que eu chegando é que conserta? Está errado, né, irmãos? Então a pessoa tem temor do pastor, mas não tem temor de Deus. Nós temos que ter temor de Deus em todo tempo, toda hora. E Ele está vendo meu coração. Pastor, mas eu não falei nada, não disse nada, não fiz nada. Mas Ele está vendo seu coração. E se Ele não aprova, você deve se arrepender e declarar que a sua vida está em Jesus. A partir de agora, a sua vida está em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Você firma um compromisso com Ele. Então, você está dentro de alguma dessas atitudes. Você é soberbo, não é? Você é amante de si mesmo. Você é ganancioso. Irmão, não tem nenhum problema de buscar ter dinheiro. Busque ter muito dinheiro. Deus te abençoe. Trabalhe muito. Tenha objetivo na vida. Mas a ganância significa que você quer ter só para você e você não quer nada com nada mais além de ter para você. E para aquilo que você quer. Você não pensa em ninguém. Você não reconhece Deus e nada. Então, você está dentro desse perfil. Você é blasfemo. O que é o blasfemo? A pessoa que as coisas espirituais, ele brinca, bagunça, né? Eu costumo dizer, para você que gosta de brincar com dons aí, zombando e tal, meu irmão, cuidado, tá? Cuidado. Eu não concordo, irmãos, particularmente com piadas imitando falar em línguas, porque isso é um assunto santo, isso é um assunto santo, não é para piada, né? E eu creio que todo mundo aqui já ouviu alguém contar alguma piada com profecia, né? Eu particularmente não gosto nem de contar falsas profecias, contar episódios, né? Porque sempre tem alguém que ouve dizendo, viu aí, como é que... Eu não creio que existe essas coisas, que realmente Deus fala através de alguém. Eu não gosto de contar justamente porque gera muito mais, às vezes, incredulidade, né, do que fé. Então, qual o seu comportamento? Você é sem afeição natural, irreconciliável, você fica muito chateado. Irmãos, há pessoas que estão vivendo aí 3 meses já com a vida espiritual morta. Por quê? Porque eu não perdoo, não perdoo, não perdoo e não quero saber. A pessoa prefere ver a própria vida destruída, mas não perdoa. Então, você é desses que nos últimos 3 meses sua vida espiritual vazou, acabou, se esvaiu. E você fica de mágoa em mágoa, né? De tristeza em tristeza. Foi meu aniversário, ninguém ligou para mim. Meu Deus do céu, você não está vendo? Você deixou de agradecer a Deus porque você está vivo. Você podia estar morto. E aí olhou porque ninguém ligou para você ou mandou uma mensagem. Você fez uma oração agradecendo a Deus. Você é feliz com o Senhor que te deu a vida. Então, você tem algum perfil assim? Você está de acordo com algumas dessas situações, condutas? Aí o texto segue no verso 3. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, né? Pessoa que não é fiel, não é leal às amizades. Você tem lá um amigo seu. Irmãos, tem algumas coisas que a gente tem que prestar bem atenção. Você conhece uma pessoa e sabe que uma pessoa que você conhece, né? Você conhece lá o José da Silva e o José é uma pessoa correta. Aí chega alguém falando que o José da Silva, seu amigo de muito tempo, não é correto, ele não presta. Aí você fica calado. Você fica calado. Meu irmão, seja leal. Seja leal. Você conhece, não tenha compromisso com pessoas que falam dos outros, falam mal e falam mentiras. Corrija a pessoa. Diga, meu irmão, você não conhece o fulano, não. Eu conheço. Você está falando de outra pessoa. E já corta. Corta essas coisas. Seja leal. Não seja traidor. Agora, quantos amigos você tem de muitos anos? Vamos lá, irmãos. Eu sei que vai doer um pouco, mas é para a glória de Deus. Vamos lá? Suas amizades. Você tem amigos de 10 anos? Vamos saber se você tem um perfil traidor. Você tem amigo de 15 anos? Eu tenho um amigo desde quando eu me converti. Gente que eu posso pegar o telefone agora e ligar
qualquer hora, qualquer dia, é meu amigo. A distância não separa quem é amigo de verdade. E nem é preciso estar toda hora falando com a pessoa, porque eu sei que ele sabe que ele é meu amigo e eu tenho ele por meu amigo. E a caminhada já provou isso. Já choramos juntos, já sofremos juntos, um já apoiou o outro. Eu tenho vários amigos pastores que eu posso ligar e contar alguma coisa que eu preciso de apoio. Amigos de 25 anos já. Agora, quantas vezes eu precisei defendê-los? Ou precisei cortar algo que alguém estava querendo fazer de errado para com eles? Eu não vou dar apoio para isso. Eu conheço a pessoa. Eu tenho um compromisso de abençoar o outro. Irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas ficam mal umas com as outras. Aliás, para não ficar mal na foto, né? Elas ficam caladas, quietas diante das injustiças, diante das mentiras. Então, você tem amigos de muito tempo? Se você não tem, esse daqui foi meu amigo, esse daqui foi meu amigo, esse daqui foi meu amigo. Ô, meu irmão, de duas uma. Você estava rodeado só de Judas Iscariotes, só tinha Judas Iscariote perto de você. Que é impossível só ter Judas Iscariotes ao redor de uma pessoa. Impossível. Tem gente boa sim, tem gente séria sim, e são maioria. Diga amém aí, meu irmão, eu recebo. E se não tiver, você vai ser essa pessoa para quem está do seu lado. Agora, uma boa observação é se você é uma pessoa que não tem amigo, você só colecionou velhas amizades. E você poderia falar um monte de defeitos dos antigos amigos. Tem alguma coisa errada, meu irmão, nisso aí. E você presta atenção, se você não está agindo como Adão. Quem foi que errou? Foi Adão. Mas ele colocou a culpa em Eva e Deus. Qual foi a resposta de Adão? A mulher que tu me deste me deu o fruto e eu comi. Oh, coitadinho. Oh, que vítima. Né? Pastor, eu era muito amigo de fulano, mas ele me deu o fruto proibido, pastor, e eu só descobri depois que comi. Aí a pessoa fica colecionando essas amizades. Meu irmão, presta atenção, não transfira a responsabilidade. Não transfira. Existem amizades que o amigo não pode falar nada contrariando, que ele está errado e ele não é meu amigo. Ele não é meu amigo. Se ele fosse meu amigo, ele me entendia. Meu irmão, amigo que é amigo, vê o outro fazer errado e corrige. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. O silêncio que ninguém... Se jogar um alfinete aqui, a gente ouve. Meu Senhor, tem misericórdia. Então, como você ficaria se você soubesse que alguém está falando contra você e estava lá na hora o seu amigão, e esse amigão ficou calado a conversa todinha, ouviu falarem mal de você, mentiras a seu respeito? Como é que você ficaria? Pastor, ficaria triste. Pois é, meu irmão. Pense no comportamento dessa pessoa e olhe para você. A palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias haverá muitos traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu vou dizer para você aqui um amigo dos prazeres que está aí escondidinho. Chega aquele domingo, eu não sei se você reparou, mas irmãos, quer ver um crente cheio do Espírito, ele jejua também dia de domingo. Jejua também dia de domingo. Mas você já notou que, dependendo, você não abriria mão? Não, domingo não, né, pastor? Domingo não. Domingo, deixar de ter a carninha,
a carninha agora também está difícil, né? Daqui, já pensou? O arrozinho na panela. Não, o arroz também está difícil, pastor, hein? Irmãos, que valor é aquele do arroz, hein? Que valor. Mas assim, eu pergunto a você, o jejum não é exatamente romper com os prazeres, porque, irmão, que coisa boa é comer. Deus deu algumas coisas maravilhosas para nós, dentre elas o alimento. Se alimentar, comer é muito bom. Pensa numa coisa boa. Oh, meu Deus, se tem alguém que não jantou aqui, até está pensando. A imaginação foi longe, né? Mas, e se o Senhor estiver requerendo, você tem que jejuar. E aí, irmão? Ah, pastor, mas eu queria tanto fazer um churrasco. Meu irmão, você tem que romper com o prazer do alimento, se o alvo de Deus é você jejuar. E se sempre os prazeres estão na frente, aí eu não abro mão de estar diante da TV relaxando, vendo uma coisa que eu queira assistir. Isso é prazer, meu irmão. E muitas vezes nós temos que romper com os prazeres. Eu não estou dizendo que você tirar um momento de descanso está errado, mas se Deus está requerendo de você consagração, e você está sentindo que Deus quer que você jejue, que você se tranque no quarto para orar, que você busque ao Senhor de forma mais intensa, e você está lá fazendo de conta que nada está acontecendo, você está enquadrado nesse texto. Você não abre mão do prazer físico, do prazer do alimento ali, coisa gostosa, que coisa boa, mas quando Deus na verdade está requerendo de você, que você busque. Muito bem, nós estamos vendo as características de quem não tem amizade com Deus. Ok, irmãos? Então tem uma lista. Agora vamos ver as características de amigo de Deus. Agora no texto de Tiago, capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Tiago, capítulo 2, eu quero ler o versículo 23. Vamos ler o verso 22 também. Não, vamos ler o verso 21 até o 23. A minha vontade é ler tudo, mas não dá. Vamos lá, irmãos? Verso 21 até o 23 do capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 21 ao 23. Queres comprovar, porém, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, vamos lá, irmãos, verso 23 novamente. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. Muito bem, agora vamos para Gênesis, capítulo 12. Eu quero narrar em rápidas palavras essa trajetória, nesses poucos minutos que me restam. Veja bem, Abraão creu e foi imputado, isso foi-lhe imputado por justiça, e ele foi considerado, chamado amigo de Deus. Esse texto se refere a Gênesis capítulo 15, versículo 6. Antes de ler o capítulo 12, observe aí o capítulo 15, versículo 6. Creu Abraão no Senhor, vamos lá, gente, numa só voz, capítulo 15 de Gênesis, versículo 6. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça.
Então, Tiago está fazendo alusão a esse versículo, correto? Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Agora, nós começamos falando aqui em João, capítulo 15, versículo 14 até o 17. E o assunto ali é o assunto amizade com Deus. Aqueles que fazem o que eu mando, esses são meus amigos. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas sim amigos, porque o amigo sim, esse sabe, né? E ele diz que ele revelou a eles o que o Pai deu, ou seja, esse relacionamento de amizade permitiu a revelação do que o Pai deu ao Filho, para que o Filho desse aos discípulos. E aí nós estamos observando, primeiro no texto de 2 Timóteo, o comportamento contrário, né, com a lista enorme de pessoas que são inimigas de Deus. E agora nós estamos vendo sob a ótica do amigo de Deus no Antigo Testamento, que é Abraão, e estamos buscando aprender com essa amizade de Abraão com Deus, claro, sobre a proposta do Pai, ele se tornou esse amigo, e nós vamos perceber que não há diferença da proposta de Cristo Jesus. Aliás, a única diferença é que a proposta de Jesus é definitiva. O que aconteceu com Abraão foi aperfeiçoado, foi concluído em Jesus. Nós acabamos de ler Gênesis 15, versículo 6, mas aquele acontecimento do capítulo 15 se deu o primeiro acontecimento se deu no capítulo 12, aliás. No capítulo 12, logo no começo, o Senhor Deus chama Abraão. Abraão é chamado por Deus, é a famosa fala de Deus dizendo: ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Olha só. Olha a proposta que Deus fez para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual foi a proposta que Deus fez para Abraão? Larga tudo que você tem aí, o nome do seu pai, larga o vínculo de negócio, larga a herança que você tem da terra de seu pai, e tem mais, você vai sair daí, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não prometeu dar terra para Abraão. Diz que mostraria a ele uma terra. O que é que Deus propôs para Abraão? As famílias se organizavam, o negócio girava em torno da família, o filho se casava, mas permanecia trabalhando junto com os pais, e o mais velho da família sucedia o pai no comando, e assim sucessivamente. E aqui a proposta para Abraão é: larga tudo que você tem aí e vem para ficar comigo. Tudo como? A terra. Uma pessoa rica tinha terras, e nessas terras ela teria rebanhos. Pode ver que quando Deus promete prosperar o povo de Israel, diz para o povo de Israel assim: vou libertar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Por que não prosperou no Egito? Por que não prosperou no meio do deserto? Porque a linguagem de prosperidade caminhava junto com propriedade da terra. E Deus
propõe a Abrão uma proposta arrebatadora, estarrecedora, digo, porque um homem com 75 anos, já próximo de receber a herança de seu pai, de suceder o seu pai, é chamado a largar tudo. Será que isso parece com a gente, irmãos, quando aceitamos a Cristo Jesus? Sim ou não? Sim. Quando Deus nos chamou em Cristo Jesus, nós descobrimos que precisávamos renunciar a nós mesmos, precisávamos renunciar à nossa própria vida, que era uma vida de pecado, e mediante o reconhecimento disso, mas para o pecador a vida que ele leva é importante. Ele acha a melhor coisa do mundo o que ele está fazendo sob sua própria ótica. Mas em Jesus nós descobrimos que tudo não passava de vento. Tudo que tínhamos era nada. O pecado não traz nada, é a morte. E então ele mesmo nos mostra isso. Então nos arrependemos e agora decidimos caminhar com ele. Numa caminhada que ele nos mostrará e se revelará a nós, dia a dia. Então Abraão obedece. E aí Abraão sai caminhando com Deus no capítulo 15, acompanhe, no versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ou seja, aí você já conhece, o Senhor diz: olha, você vai separar tais animais, vai imolá-los, e aí Deus aparece no meio disso, ele obedece, e aí o texto diz no versículo 6, creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Veja bem, você vai ver a caminhada de Abraão, ele não recebeu a terra seria uma herança para os seus futuros filhos. E aqui, Deus está estreitando o relacionamento. Ele sacrifica ao Senhor, vem a madrugada, vem densas trevas, ele agora permanece ali fazendo observação do sacrifício, mas Deus vem sobre o sacrifício como uma tocha e recebe o sacrifício. E Deus firma a aliança. Passa o texto, capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que significa ser perfeito? Ser completamente entregue. Em outras palavras, você vai estar totalmente entregue a mim. Ser perfeito. Ser completamente apresentado a mim. E aí Deus leva ele à prova. Quando Deus diz assim: Abraão, você me dará o seu filho, o seu único filho. Deus estava provando a Abraão se realmente ele era totalmente entregue. Se ele fosse totalmente entregue, ele entregaria o seu filho, o seu único filho. O que foi que Abraão fez? Ele entregou o seu filho, o seu único filho. E o que é que aconteceu? Deus então fez aliança definitiva com Abraão. Observe bem aqui, meu irmão. O que nós vemos em Abraão também aconteceu com os discípulos. Os discípulos andaram com Jesus no sermão das bem-aventuranças, na ótica de Mateus.
Os discípulos ouvem o sermão e ainda não são discípulos oficialmente, só estão andando com Jesus. Mas já no capítulo 10 de Mateus, você vai encontrar que Jesus oficializa os discípulos, seus discípulos, para que estivessem com ele todo o tempo, e então eles agora iriam orar pelos enfermos, expulsar os demônios e fazer todo o trabalho. Eu acho que é Mateus capítulo 10 ou é Lucas capítulo 10. Eu não separei esse texto, mas basicamente é isso. Ou seja, havia pessoas que ouviam a voz de Jesus, iam e vinham de ouvir Jesus, e havia 12 que estavam com ele oficialmente. Interessante que até hoje é do mesmo jeito. Você vai encontrar no meio da multidão, tem uns que ouvem de vez em quando. Deixa eu explicar até um negócio aqui para você, porque tem muita gente que não entende isso. Toda pessoa, isso é pesado, isso aqui, tá? É pesado o que eu vou dizer agora. Toda pessoa que vem à igreja, superficialmente, dentro em breve vai sumir. Eu já estou dizendo já a pancada logo de cara. Por que vai sumir? Porque os superficiais são aqueles que não se entregam. Eles vêm, ouvem, gostam de uma parte da pregação, concorda com a parte, mas na hora que for lhe requerido, renúncia. Eles vieram só ouvir. Eles recuam. E esses logo vão sumir. Eu já tive aqui contato, se estiver me assistindo, meu irmão, receba, eu já disse isso pessoalmente, em outras palavras, mas receba agora a explicação. Eu já vi aqui acontecer pessoas que vêm, ficam 3 meses aqui ouvindo mensagem. 3 meses. 6 meses, 1 ano eu já vi. Mas a pessoa nunca decidia largar o pecado. Se era junto, não casado, ou tinha relacionamentos, nunca renunciava àquilo. Se tinha que corrigir a vida sexualmente, tinha uma vida promíscua, mas não corrigia, queria viver assim. Gostava de viver na bebedeira, não queria corrigir, não queria andar conforme o Senhor ordenou. Amigo dos prazeres. Essa pessoa some dentro em breve. Inúmeras vezes eu já recebi a pessoa de tempo em tempo, elas procuram aconselhamento já com a vida toda arrebentada. E aí eu oriento, mas a pessoa some de novo. Por quê? Porque a minha orientação, que não é minha, é do Senhor. Eu não oriento ninguém de acordo com o que eu penso. Eu oriento de acordo com a palavra de Deus. Por isso que eu sou tão ousado. Porque eu estou ministrando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai dar certo se a pessoa submeter. Porque quem garante isso é o Senhor. E aí, irmãos, eu já atendi pessoas em lágrimas. Pessoas depressivas. Candidato à depressão. Desobediente. Todo desobediente é candidato à depressão. O que é a desobediência, irmãos? Deus está falando aqui, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Sai daí. E a pessoa fica medindo, não, mas eu tenho 75 anos, como é que eu vou sair, meu Deus do céu? E eu estou há 75 anos com papai, e como é que eu vou largar as terras de papai? Como é que eu vou deixar a casinha de papai, Nescauzinho que mamãe traz para mim no meu quartinho? É, irmãos. Aí a pessoa segue o caminho que ela quer. O caminho que ela quer é um caminho de morte. O caminho que ela quer é um caminho de morte. O resultado será morte. Destruição familiar. Por que, irmãos, que eu estou dizendo? Pastor, eu estou aqui ouvindo a mensagem para o senhor me abençoar, o senhor está me amaldiçoando. Estou não, meu irmão.
Eu estou te contando agora o seu fim. O final do pecador é a morte, é a destruição. Ele não saberá se relacionar com a esposa, não saberá se relacionar com os filhos, não saberá se relacionar com o marido, no caso das mulheres. Não saberá. Por quê? Porque a família é uma instituição criada por Deus. Só em Deus eu posso viver o sucesso dela. Só no Senhor, que é o criador desse projeto. Só. Então, meu irmão, Deus até hoje está nos chamando a um compromisso. Pessoas que aceitam Jesus, mas não querem papo com batizar. Batismo é coisa séria, é uma declaração que você morreu para o mundo, que você está vivendo uma nova vida. Aí a pessoa vem para Cristo e aceita Jesus, ela aceita Jesus. Pastor, quem é o senhor para falar que eu não tenho vida com Deus? Eu digo, eu sou um profeta. Sou um profeta de Deus. Eu estou dizendo para você, de acordo com a palavra de Deus, você pode estar cheio de boa intenção, mas eu fico com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, ou é ou não é. Você aceitaria alguém te vender uma propriedade e não te dar a escritura? Você aceitaria se casar sem um documento? Você aceitaria comprar um carro sem nunca ter o documento dele declarando que você é dono? Pois é, meu irmão, alguém que aceita Jesus, entra ano, sai ano, 1, 2, 3, 4, 5 anos, ao redor da igreja, vai lá, ouve a mensagem, participa do culto. Pastor, agora não pode mais participar, não. A igreja é aberta para todo mundo, irmãos. Glória a Deus. O link aí do culto é para todas as pessoas, que todas as pessoas venham ouvir a palavra. Essa igreja está de portas abertas para o mais vil pecador, a começar de mim e de você. Diga amém aí. Rapaz, tem uns que são anjo puro, irmão. Só levantou a mão aqui, eu e mais uns 3. Deixa eu explicar um negócio para você. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o pecador, ele diz, inclusive eu, que sou o pior de todos. O apóstolo Paulo falou isso. Se você não levantou a mão, filho, e aí na sua casa você está escandalizado, você é um pecador mesmo. Você é um pecador, meu irmão, porque o maior pecador é aquele que diz que não tem pecado, que ele é o melhor que tem. Quero deixar claro para você que quando nós olhamos para a nossa vida, nós estamos aqui porque Deus, com a sua infinita misericórdia, nos alcançou. Não é pela força do nosso braço. Nós não tínhamos condição alguma de dizer amém para Ele. Então, eu sou o maior deles, o maior dos necessitados do seu perdão. Aí, desse jeito todo mundo entende melhor, né? Pastor, aí fica difícil. Preste atenção, irmão. Eu estou dizendo para você que para ser amigo de Deus, você tem que andar na presença de Deus e completamente. Essa vida de altos e baixos que você conhece, só conhece porque até hoje você não se entregou totalmente. A pessoa fica medindo, não, mas aí eu vou ter que ser dizimista. Meu irmão, seu dinheiro vai ficar aqui na terra porque você não vai subir com ele. Se subir, né? Se subir. O dinheiro, sua casa, seu carro, sua bicicleta, sua sandália. Se não tem carro nem bicicleta, tem a sandália. Não é possível que não tenha uma sandália, né? Não está feio mesmo o negócio, me procure depois, né? Nós vamos providenciar uma sandália. É claro que tem uma sandália. Na pior das hipóteses, tem pelo menos uma sandália. Mas elas também não vão subir. Sobe não. Vai ficar tudo aí para o anticristo. Ou depois do anticristo, né? Porque há controvérsia se o arrebatamento é antes ou depois.
Mas só sei que o arrebatamento vai acontecer, irmãos. Isso é para mim que importa. O que importa é isso. Então eu pergunto a você aqui hoje à noite: você está entregue totalmente? Você é um amigo de Deus? Você tem se entregado totalmente ao Senhor? Ou você morde pelas beiras? Você fica ali, né? Eu estou indo para os cultos, estou acompanhando. Essa pessoa, na primeira fala minha que ela não concordar, ela vai embora. Vai embora. Não gostei. Esse pastor é muito bruto. Que pastor ignorante. Aí ela já muda e vai para o YouTube ver alguma coisa. Quem se entrega totalmente recebe revelação do Pai. E o que mantém uma pessoa na presença de Deus é a revelação do Pai. É o Pai falando comigo hoje. Abraão ouviu a palavra de Deus lá na narrativa de Gênesis 12. Ele ouviu a voz de Deus: eu sou teu escudo, na narrativa de Gênesis 15. Um outro dia, alguns anos depois, Deus fala de novo com ele. Gênesis 17, o texto que nós lemos. E aí segue. Gênesis ainda no capítulo 18, versículo 17. Olha o que Deus diz para Abraão. Disse o Senhor. Vamos lá, irmãos. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Pois eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça, o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenha falado. Irmãos, isso aqui resolve o entendimento. O que Deus vai fazer está ligado à sua caminhada com Ele, à sua entrega, à sua crença naquilo que Deus falou. Infelizmente, numa dessa, por exemplo, quantas vezes eu já vi pessoas olhando assim para os bancos vazios: pastor fulano de tal, que já estava vindo há uns 6 meses, pastor, ele sumiu. Onde deve estar fulano? E eu acabei de explicar para você que pessoas que vêm até o Senhor superficialmente, não é de hoje, elas não permanecem muito tempo. Não adianta, você pode ir lá só atrás da pessoa, ela não permanece, ela pode até vir no próximo culto. Mas andar com Deus o dia todo dia, é outra história. E aí tem um punhado de crente que às vezes não entende. Eu creio que aqui todo mundo está vacinado. Amém, irmão? Amém mesmo? Olha só, se está vacinado, você está maduro. Mas aí tem um ou outro que fica desanimando: meu Deus, a igreja está esvaziando. Meu Jesus, o que é que nós temos que fazer? Eu digo: meu irmão, nós vamos pregar a palavra de Deus. Eu começo a pregar aqui, e estou pregando, e Deus vai tocando os corações, chamando os Abraãos. Meu irmão. E Abraãos que serão amigos, e para ser amigo tem que fazer o que Deus manda. E o que é que nós vemos em Jesus semelhante ao que Deus aqui ministrou em Abraão? Da mesma forma que Deus foi se revelando a Abraão e houve um relacionamento de ambas as partes. Deus foi se relacionando, Abraão foi se relacionando, Abraão foi se entregando, e Deus foi ministrando. Em Jesus é a mesma coisa.
O evangelista João, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." O que é que o evangelista está dizendo? Ele está dizendo que agora Deus mandou o seu próprio Filho, o próprio Deus desceu para estar conosco durante 3 anos e meio, aproximadamente. E o Filho revelou o Pai a nós. E o Pai agora é o nosso amigo e nós somos amigos dele. Nós temos amizade. O amigo de Deus é aquele que se entrega a Deus e faz da sua vida um ambiente completamente propriedade do Senhor. Este é amigo. Agora, no entendimento mais profundo, por que que o termo amigo é usado aqui? Porque somente você fazendo o que Deus manda, Ele poderá fazer o que Ele quer na sua vida. E o que Ele quer é implantar na sua vida um plano de paz e não de mal, um plano de vida e não de morte. O que o Senhor deseja é andar com você de mãos dadas. Agora eu quero deixar claro, Deus fez isso com Abraão, mas não foi no estalar de dedos. Demorou cerca de 25 anos para manifestar o filho. E manifestando o filho, esse menino ainda teve que crescer para poder Deus requerer dele, de Abraão, o filho. A obra de aperfeiçoamento da sua vida também não é no estalar de dedo. Não foi com os discípulos e não será conosco, da mesma forma. Demanda tempo e perseverança no Senhor. Não mova o pé do caminho do Senhor, não saia do propósito, não largue o caminho por nada, declare santidade sobre a sua vida. Eu vou andar dentro do propósito do Senhor. E por fim, meu querido, de verdade, por fim mesmo, João capítulo 15, eu encerro no texto que comecei a ler, e para orarmos, pode até ficar de pé, fique de pé aí, para nós orarmos já. João capítulo 15, olha só, vamos ler agora sobre essa ótica. Se vós sois meus amigos, e vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Assim como Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou por meio de Jesus aos discípulos. Amizade, irmãos. Só amigo. O amigo creu. O amigo crê no Senhor e se entrega totalmente. Os discípulos se entregaram totalmente. E aí, o resultado disso: permanecei em mim. Aliás, verso 16, desculpa, eu li outro texto. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olhe só, preste atenção aqui, olhe para mim aqui. Depois de falar sobre amizade, de revelação do Pai, vem o resultado. O resultado é que você agora estará pronto para gerar filhos. O fruto aqui, ao que tudo indica, significa pessoas, porque só as pessoas vão permanecer. Só as pessoas vão habitar na eternidade com o Pai. Esse fruto aqui, certamente é na semelhança de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaque. Isaque teve Jacó. Jacó foi transformado por Deus em Israel. Israel permanece até hoje e é uma terra próspera, um povo próspero e abençoado.
na semelhança do que Deus fez por meio da amizade com Abraão, Deus deseja fazer através de você com amizade, a sua amizade para com Ele. Sabe o que vai acontecer? Você vai se relacionar com as pessoas com amizade com Deus. As pessoas vão ser impactadas com esse relacionamento que você tem. O que Deus tem, Ele passa agora a destacar na sua vida. O que Deus é, vai se manifestar em você. Por isso que o versículo diz: a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Meu irmão, Deus vai ouvir a sua oração, porque você agora é amigo de Deus. Anda com Deus, totalmente entregue a Ele. Você tem amizade com o Senhor. Portanto, a sua oração vai ser sempre voltada para aquilo que Deus quer. E Ele vai ouvir a sua oração. Seja amigo de Deus. Seja amigo do Senhor. No próximo encontro eu quero falar sobre esse fruto um pouco mais e aí fecharmos a nossa série. Fecha os teus olhos, vamos orar. Meu Pai, na autoridade do teu nome, eu te peço misericórdia, Senhor, sobre nós. Nós queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, todas as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, que precisa haver renúncia. Todo o eu que ainda prevalece, eu oro assim me identificando com os meus irmãos. Senhor, toda falta de entrega, toda área endurecida, todo o eu que prevalece na frente. Pai, eu te peço, Senhor, vem com a tua palavra, vem com o teu poder, vem com a tua mão viva, Senhor, trazendo novidade de vida, trazendo proposta, Senhor, clara sobre esse teu filho, esta tua filha, como foi com Abraão. Seja renúncia, Senhor, sobre sua vida. E assim como Jesus revelou o Pai, os teus filhos recebam isso em suas vidas, por meio da comunhão em Cristo Jesus, por meio da caminhada em Cristo Jesus. Pai, declaramos um novo tempo sobre cada um que está na internet agora nos acompanhando, cada um que está aqui conosco agora, aqui no templo. Novo tempo, meu Pai, em nome de Jesus.